Boa noite, Cíntia. Oi, Camila. Boa noite, Andréia. Boa noite, Kátia. Oi, Mariane. Curta e compartilha a live, porque hoje eu vou falar... Bom, eu sempre falo, né? Porque os assuntos são coisas assim que eu acho importante passar para vocês. Boa noite, Mônica. Boa noite, Rô, Jenny. Boa noite, Cíntia. Oi, Débora. Então, hoje eu quero falar sobre crenças limitantes, tá? Que é um assunto importante para todo mundo, porque todos nós temos crenças limitantes. Então, é um assunto legal. Compartilhem, enviem para as pessoas, porque eu vou passar formas também de a gente substituir essas crenças, coisas que vocês já sabem, mas de uma forma diferente. Boa noite, Simone. Boa noite, Thaís, Camila. Bom, gente, eu vou falar várias coisas, tá? Vou falar também por que é tão difícil mudar o passo a passo, né? Vários itens de o porquê que é difícil a gente conseguir mudar alguns hábitos, por que é tão difícil a gente chegar onde tanto deseja. Claro que tem uma série de itens, né? De por que a gente não consegue alcançar muitas vezes. Como eu sempre falo, pessoas que têm pensamentos positivos, pessoas que mudam alguma coisa, mas mesmo assim as coisas não acontecem, né? Então, quem já tentou usar a lei da atração ou toda aquela os passos da lei da atração e não conseguiu conquistar nada. É bem comum, né? Tem muita gente que vai seguindo, lê o livro Segredo, faz isso, faz aquilo e no fim não consegue, né? Então eu vou explicar para vocês qual a diferença, né? O que a gente pode mudar para conseguir conquistar os nossos sonhos e qual que é a diferença de sonho, de meta, o que a gente precisa diferenciar, né? Eu vou explicar para vocês aqui. Boa noite, Lorete. Oi, Selena. Que bom que vocês chegaram. Oi, Ana Paula. Bom, gratidão para quem está compartilhando, porque vocês estão fazendo bem, né? Com certeza, quando vê alguma pessoa, passa por ali aleatoriamente e estão precisando ouvir isso. Bom, gente, primeiro falar sobre crenças limitantes, tá? Que é um assunto, assim, que eu sempre bato na tecla, por quê? Porque as crenças limitantes, elas nos limitam. É como se fosse um termostato de um ar-condicionado. Quando você bota numa temperatura, você vai programar o ar-condicionado para aquela temperatura. Então, se você programar para 23 graus, quando o ambiente estiver 23 graus, dependente do que está à volta de vocês, o que vai acontecer? Se lá fora tiver 38 graus, 35, lá dentro sempre vai estar aquela temperatura, porque ele tem um termostato. E as nossas crenças, elas são um termostato. É um termostato que nós temos na nossa mente que nos impede de ir mais, tá? Então, as nossas crenças, elas moldam a nossa vida. Praticamente tudo que nós temos à nossa volta é em cima das nossas crenças. E isso eu não canso de falar porque a gente precisa saber. Se eu fizer a pergunta para você hoje, quais áreas da sua vida você não está feliz? Você está onde realmente queria estar? Você realmente está feliz no trabalho? Você está completamente feliz?
Então você precisa fazer isso, assim, pensar e analisar. Qual área da sua vida você não está satisfeita com essa área? O que que acontece? É ali tem crenças, é onde mais tem crenças. E no trabalho da psicoterapia que eu faço, atendendo as pessoas, vendo direitinho quais são os traumas, enfim, ou quais as limitações, o que que a gente descobre? O que que eu descubro e a pessoa também? Que normalmente é alguma coisa, por exemplo, a pessoa ela tem uma repetição de padrão, né? Como eu falo, sempre arruma alguém de uma certa... Às vezes até não, tá? Primeiro casamento, o que que aconteceu? A pessoa arrumou alguém que largou ela e ela sofreu muito com isso, tá? Primeiro casamento, não teve outros relacionamentos em que ela foi abandonada, enfim. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que pensar daquilo que não dá certo? Sabe quando acontece aquela coisa ruim na nossa vida? Aquela coisa que a gente fala, nossa, minha vida só acontece problema, olha quanta coisa ruim, olha o que aquela pessoa fez na minha vida, olha isso, olha aquilo. Quando você olhar a coisa ruim que aconteceu, sempre tenta ver qual sentimento, o que você sentiu naquele momento. Muitas vezes é a cena em si. Por exemplo, um marido que abandona, um marido que trai, é porque você viu isso ou viveu quando era criança, ou viu seus pais, ou enfim, pode ser sim um espelhamento daquilo que você viu e viveu quando era criança, tá? Mas se não tem nada parecido, o que pode ser? Sentimento, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que eu atendi que ela ficava, né, enfim, desesperada, né, quando o marido abandonou, enfim. O que acontece? Se olhar para a infância, naquele momento lá, ela viu, ela lembrou que a mãe dela sentiu a mesma coisa que ela. Então isso fica registrado na nossa mente para te ver como é importante. E isso é uma crença de que ela precisa também sentir desespero quando ela estiver com alguém. Então é o que eu sempre falo, ninguém é culpado, né? As pessoas fazem coisas ruins para nós, mas eles não são culpados. O que acontece? São atores que estão ali para encenar na nossa vida. Então, se alguém fez algo ruim para nós, a gente tem que olhar o que eu senti. Assim se descobre uma crença, tá? No Theta Healing, quando a gente vai, quando eu vou fazer, a gente fala escavar crenças, né? Então, quando a gente tá lá procurando crenças, na sessão da psicoterapia também, a gente fica procurando crenças, tá? A gente procura onde tá a crença, o que tá acontecendo, por que isso tá se repetindo. Então, fazendo isso que você vai descobrir onde está a crença, tá? Primeiro lugar é saber qual área que não vai para frente na sua vida. É dinheiro? É na parte do dinheiro, não consigo prosperar? É na parte de relacionamento? É minha saúde, que eu tô vivo doente e não tenho o que fazer? A minha imunidade é baixa, isso e aquilo? Então, aonde é que está o problema na sua vida? Ou então é em todas essas áreas, enfim, pode ser. Mas aonde é que está o problema, tá? Então, você vai ver ali onde é que está o problema. É na minha área financeira, um exemplo, né? Então, o que acontece? O que você sente? Como foi a sua infância? Ali você vai fazer essas perguntas e ver aonde que está trancado, o porquê que isso acontece. E tem como a gente reprogramar sem saber qual que é a crença, só sabendo a área, tá? E isso é uma coisa que eu quero passar para vocês. Boa noite, Carlos. Boa noite, Vanessa. Oi, Simone. Tem bastante gente entrando agora. Eu quero falar, tô falando sobre crenças, tá? E uma coisa importante é saber como a gente vai substituir essas crenças, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É ver em qual área a nossa vida não vai pra frente, tá? Em qual área você tem algum problema. Então, se essa área aí, por exemplo, for dinheiro, como eu falei, né? Você não consegue prosperar, tem aqui, eu anotei, 4 coisas que você precisa cuidar para modificar essas crenças, tá? E isso é importante você saber, mesmo você sabendo ou não, tá? Qual o melhor para eliminar as crenças? Então, tem vários, mas se você vai ver o princípio, ele é sempre o mesmo, tá, Lu? Primeiro, eu vou dar um exemplo quando a gente era criança, tá?
Primeira coisa, assim, quando a gente é criança, a criança ela vai querer uma coisa, tá? Então ela vai falar, ah, eu quero tal coisa. E a mãe, ela vai falar às vezes, ah, eu posso, né? Por exemplo, filho, a criança, ela vai dizer, eu quero tal brinquedo, né? Eu vou ver na TV, enfim, eu quero tal coisa. E aí, às vezes pergunta pra mãe, mãe, me dá? Ah, pergunta pro teu pai, pai, me dá? Não, mas por que não pode? Né? Ou às vezes ia dormir na casa dos colegas, queria dormir na casa dos colegas quando era mais criança e perguntava pra mãe, e a mãe às vezes não falava o porquê, né? Ah, pode? Não, por quê? Porque eu sou tua mãe, ou porque eu sou teu pai, né? Quando a gente é criança, isso acontece muito. A gente não saber o porquê. E isso aí é muito errado, porque acaba gerando crenças de não conseguir, de não poder. Isso aí é muito complicado, porque nós recebemos essa programação. Tudo veio da infância. Claro que muita coisa veio via genética, sim, tá? A gente adquire muitas crenças pela genética, pelo nosso DNA. Isso, crenças locais, crenças do que a gente, da cidade que a gente cresceu, né? Da região, são crenças regionais, enfim. A gente adquire sim, porque teve cada estado, cada lugar do Brasil teve uma crença relacionada a dinheiro, ou teve isso e teve aquilo, ou foi mais difícil, e tá ali no nosso DNA. Tá? Querendo ou não, tá ali no nosso DNA. Então, às vezes, pode ser tudo mais difícil, que o dinheiro é difícil. Se às vezes você cresceu ouvindo dizer que o dinheiro realmente precisa batalhar, sabe aquilo? Não, tu precisa estudar bastante, precisa trabalhar bastante, porque senão tu não vai conseguir nada. Isso é uma crença que limita a gente. Eu acho que eu não lembro se eu falei na live passada ou na live retrasada sobre esse exemplo que eu vou falar agora, porque vai cair bem também para quem não ouviu, tá? Um trabalhador de uma fábrica, isso é verídico, lá nos Estados Unidos, ele morreu e a empresa fez uma homenagem, tá, para esse trabalhador e chamou o quê? O pai, chamou a criança e a mãe, né, para ir lá nesse jantar, enfim, para comemorar um presente que eles iam ganhar, porque o pai dele foi muito trabalhador. Então eles chamaram o pai e a mãe no palco e falaram, né, fizeram aquele discurso bonito referente ao pai, dizendo que o pai era um cara muito trabalhador, que ele fez o serviço dele muito bem, e ali eles iam entregar um presente para a família, tanto para o filho, que devia ter em torno de 5, 6 anos, quanto para a mãe. Então eles abriram esse envelope e tinha lá $25 mil. E a criança, naquele exato momento, simplesmente caiu a ficha para ele de que, para te ser um bom trabalhador, tu precisa ganhar $25 mil por ano, tá? Então, ele trabalhava numa das maiores agências dos Estados Unidos, agência de alugar apartamento, enfim. Então, ele trabalhava e ele não conseguia ganhar mais de $25 mil. Lembra que eu falei no início? É o nosso termostato. Então, o termostato dele era $25 mil por ano, ele não conseguia ganhar mais que aquilo. A partir do momento que ele começou a ressignificar aquilo, começou a trabalhar a substituição dessas crenças relacionadas ao dinheiro, porque, como eu falei, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ver aonde que a coisa não anda, aonde a coisa não vai. É na saúde? É no amor? Ali tem uma crença, e a crença pode ser um trauma também. Pode ser um trauma que você... Porque como entra no nosso subconsciente? Que, lembra que eu sempre falo? 95% é o nosso subconsciente. Isso é quem nós somos. Isso é a nossa assinatura vibracional. Então, esses 95%, eles comandam a nossa vida. Como se fosse um programinha automático. Então, como que entra lá? Através de repetição e através de emoção forte. Tá? Isso eu sempre falo porque vocês precisam saber de cor que se vocês repetem alguma coisa todos os dias para vocês mesmos, como por exemplo, eu não consigo, eu não sou capaz, quando alguém pede para você falar alguma coisa, o que acontece? É isso que vai acontecer com você. A sua mente, ela vai acreditar que aquilo é verdade. Tudo que você repete todos os dias, tudo que você repete com frequência, a sua mente acredita ser verdade absoluta. Por isso que sim, funciona. Tem gente que fala, ah, não, mas só repetir não adianta, não funciona. Funciona, porque isso já foi comprovado cientificamente. A partir do momento que você começa a gerar frases para substituir essa sua área,
você vai começando a mudar internamente e começa sim a se lembrar de crenças, de problemas, de traumas que aconteceu durante a sua vida e na sua infância principalmente. Porque do 0 aos 7 anos nós somos somente subconsciente. Então tudo que a gente absorve, tudo que a gente olha, tudo que a gente sente na nossa infância é quem nós somos, tá? E até os 35 anos... a nossa personalidade, quem a gente é, já está formado. Então, tudo que a gente passa do 0 aos 7 anos entra direto. E depois até os 35, aquilo vai moldando quem a gente vai ser, tá? Ou quem já tem, depois quem já tem mais de 35, você já foi moldado. Só que... como é que foi moldado? Através de palavras ou de repetições ou de emoção forte. Se você unir esses três, você consegue reprogramar. Porque se programa, a gente consegue reprogramar. E essa é a melhor parte. Então não existe desculpa de... eu até vou falar aqui, depois eu volto, tá? Dos 4 passos que eu vou falar pra vocês pra reprogramar a nossa mente, tá? Subconsciente. Vou até botar a caneta aqui pra não... por que é tão difícil mudar? Isso aqui eu quero falar porque depois a gente vai fazer os 4 passos da mudança, tá? Por que é tão difícil mudar? Primeiro, a gente se acomoda, tá? A gente sempre tá esperando ter uma vontade ou aquilo acontecer ou aquilo e isso acontecer para daí de fato conseguir mudar. Ah, não, vou esperar eu me animar um pouquinho mais, daí eu começo. Por exemplo, uma academia, se você tem o foco de emagrecer, se você quer ter uma saúde melhor, o que a gente espera? Não esperar aquilo, eu vou esperar aquilo, não, mas tem que ser depois daquilo ali, ou esperar entrar dinheiro, ou esperar aquilo. Sabe essa desculpa? É a gente conseguir esperar sempre ter vontade, esperar sempre acontecer alguma coisa para daí a gente agir. Isso aí é a primeira coisa que faz com que a gente não mude de vida, tá? Primeira coisa. Segundo, pensar lá na frente e não no agora. Lá na frente é o que eu vou até explicar aqui depois, que é a diferença de sonhos, de objetivo, de metas e passos, que a gente precisa fragmentar o nosso sonho. Então hoje a live vai ser 3 em 1, tá? Sobre as crenças, sobre os passos pra gente reprogramar e sobre isso aqui, a gente como fragmentar um sonho para chegar lá, pra gente alcançar esse sonho, tá? Então, assim, é pensar lá na frente, não no agora. Tem gente que pensa lá na frente, não, porque eu vou ser milionário, eu vou ser rico e fica lá sonhando e pensando, mas e agora? O que você está fazendo agora para mudar a sua vida? E isso eu vou falar depois, tá? Como a gente fragmenta os nossos sonhos para conseguir chegar lá. Não encontrar os gatilhos dos nossos hábitos ruins. Por exemplo... você quer diminuir uma comida, não quer mais comer doce, tá? É um exemplo. Então, o que acontece? O que faz você comer doce? Ah, o que faz eu comer doce é eu tô muito ansiosa, então eu preciso daquilo ali, ou eu desconto tudo na comida. O que acontece? É não ter esse doce em casa, é não ter a comida que você gosta em casa, é não comprar, porque na hora você vai adquirir outro hábito. É saber qual que é o gatilho, qual o seu gatilho. Tudo tem gatilho. Os nossos hábitos, a neurociência, ela explica isso. Os nossos hábitos, eles têm um gatilho, alguma coisa que faz com que você ative aquele hábito ruim. Então é prestar atenção. Quando você vai fazer aquele hábito ruim, o que te leva a fazer aquilo? Isso é a primeira coisa que a gente precisa anotar para mudar esse hábito, tá? Como eu sempre falo, o nosso cérebro, a nossa mente, ele tem a neuroplasticidade, que é a função de se modificar. Então, sim, você muda qualquer crença. E tem aqui a desculpa, tá? Que depois, exatamente agora que eu vou chegar, ó. Primeiro, então, que eu falei, não encontrar os gatilhos dos hábitos. Isso é um erro que faz você não mudar de vida, tá? Como eu sempre falo, a gente precisa ir para trás de nós mesmos e nos observar para ver o que está acontecendo, o que eu penso. Lembra que eu sempre falo? É o processo de autoconhecimento. A gente precisa ver o que a gente... Prestar atenção, anotar tudo. Você quer mudar de vida, você quer mudar os seus hábitos, você quer mudar quem você é, porque você vai precisar mudar. Se você quer mudar de vida, você vai precisar mudar quem você é. Tá? Não existe você ser uma pessoa diferente, com hábitos diferentes, que vão conquistar coisas e pessoas diferentes, sendo quem você é hoje. A pessoa que você é hoje
é quem atraiu tudo que você tem hoje. Então não faz sentido você continuar sendo quem você é hoje sem mudar nada. Então, é ter essa consciência de se desligar de quem você é hoje. Que você vai ter outros amigos, de que você vai perder talvez as pessoas que você tem hoje, tá? É o exemplo que eu dou, é o exemplo que eu gosto de dar. É como se fosse um apartamento, tá? Deixa eu até desenhar aqui pra vocês. Eu vou mostrar que fica mais fácil. Talvez fique ao contrário, né? Mas vamos lá. Ó, vamos supor um apartamentinho de 2 andares, tá? Você está aqui, ó, no primeiro andar, com a vida que você tem hoje. Tudo que você tem hoje, com todas essas crenças que você tem, com todos os pensamentos que você tem diariamente, está aqui, ó. Então, o que acontece? Quando eu mudo os hábitos, eu venho parar aqui. E aqui embaixo vão ficar todos os meus amigos, todos não, né? Porque tem amigo que acompanha, mas tem aquele amigo que não vai junto. A sua vida não vai mais ser a mesma. Talvez o emprego mude, tudo muda. Você vai vir para outro estado emocional, outro estado de ser, outra energia. Você não vai mais ser a mesma pessoa que você é hoje. E você tem que ter essa consciência. Eu tô adiantando aqui o que eu vou falar depois. Então, saber anotar tudo que você pensa diariamente, isso é importantíssimo, porque quando você anotar os pensamentos que você tem durante o dia, adivinha, você vai descobrir as suas crenças, tá? Porque se você pensa todo dia, relacionamento não dá certo, eu nunca encontro ninguém que presta, os homens não prestam, as mulheres não prestam, eu tenho dedo podre, né? Essa é uma crença bem comum, eu tenho dedo podre, ninguém presta, enfim. Isso aí é o quê? Você tem essa crença. Você tem crença no relacionamento. Anote tudo que você pensa durante o dia. E ali já é um bom começo, porque ali você vai substituir. Aí depois eu vou falar de um jeito mais fácil, porque a nossa mente ela quer sempre saber o porquê, assim como as crianças. Quando a criança ela tem uma dúvida, ela vai falar: mãe, isso e aquilo, pai, isso e aquilo, por quê? Responda o porquê, porque o porquê vai entrar no subconsciente dela. Mas responda de uma maneira em que não vá cortar as infinitas possibilidades que talvez ela possa conquistar durante a vida, né? Porque, por exemplo, tem gente que fala assim: ah, eu quero uma criança, eu quero ser lixeiro. O que o pai ou a mãe vai falar? A gente tem que incentivar a criança. A criança, ela pode sim ela pode ser dona de uma empresa de reciclagem, ela pode trabalhar nessa área e ser a melhor. Então a gente não pode cortar os sonhos de acordo com as nossas crenças. A gente tem que deixar as crianças crescerem pensando alto e sempre falar o porquê. Vai falar: pai, eu quero ser palhaço. Vai dizer: sim, filho, você vai ser o melhor que vai ter no mundo, porque ela já vai crescer acreditando que ela pode. Imagina você falar assim: não, porque palhaço não ganha nada. Isso acontece, tá? Porque eu já vi. A gente tem mania de podar já os sonhos, né, das crianças, e muitas vezes a gente também teve esses sonhos podados, né, pelos nossos pais, pelos nossos familiares, por eles ter a crença de que a gente precisa estudar muito, trabalhar muito para conseguir chegar onde a gente tanto deseja. Então, é sempre dar, sabe, e isso a gente precisa fazer pra gente também, o porquê, que eu vou falar depois. Apontar culpados, tá? Ou então é a mentalidade fixa, que é as crenças. É sempre culpar o outro. Ah, mas eu não consigo mesmo, isso aí já minha mãe é assim, é de família. Ah, não, mas é que eu sou uma pessoa estourada, é meu signo. Sabe aquela coisa de querer culpar os outros pelo que a gente, ou culpar ou família, ou culpar signo, ou culpar aquilo, ou culpar aquilo? A gente não pode culpar os outros, nós conseguimos nos modificar, todos nós modificamos, seres humanos são seres modificáveis e adaptáveis, a gente consegue, a gente se adapta a tudo, é só questão de mente. Então a gente precisa saber, ter essa noção de não culpar os outros, tá? Não culpe ninguém, você consegue tudo. Não adianta culpar o signo, culpa, enfim, o que for, família, né? Muitas vezes a gente fala: não, meu pai é assim, eu sou igualzinho, então não adianta tentar. Adianta sim, adianta, porque tem muitos pais, família, que são, por exemplo, família obesa, e que o filho corre atrás, ele muda a genética. E sabia que quando a gente muda a genética, a gente muda o nosso DNA mesmo? A gente consegue modificar o nosso DNA.
através da repetição, muda tudo. Isso aí já foi comprovado cientificamente. Então é isso que a gente precisa, modificar o nosso DNA. A gente muda tudo. A repetição muda. Isso aí foi feita uma pesquisa que os pensamentos e as palavras, elas modificam o nosso DNA em até 1 minuto. Olha só. Então preste atenção como você está fazendo. Não sei se é a palavra, mas qual DNA que você está colocando, transformando em você? Qual a gente escolhe. Por isso que doenças são pequenas deformações, não sei se é esse o nome, né? No nosso sangue, no nosso DNA, coisas que às vezes estão lá e não eram para estar, e aí gera um câncer, gera algum outro tipo de doença mais forte, e é tudo na nossa mente, começa na mente. A mente tem ligação com o corpo. Tem gente que acha que o corpo é diferente, né? Ah, não, eu vou malhar, eu vou ficar... Não, tem os hábitos, tem tudo, tem a mente, tem os pensamentos. Então não adianta a gente separar, é tudo uma coisa só. E tudo começa na mente, tá? Bom, apontar culpados, né? Não ter foco, tá? Isso é uma coisa muito importante, que é o que eu sempre falo. Sem foco, a gente não chega em lugar nenhum. Por quê? Porque às vezes a gente quer isso, a gente quer aquilo, eu vou focar naquilo, isso, um monte de coisa. Não. Qual o seu foco agora? O seu sonho agora? Qual que é? Foque nele até dar certo. Deu aquele? Faz outro. Esse é um erro de muitas pessoas, tá? De querer fazer o quê? Focar em muita coisa ao mesmo tempo e não consegue realizar nada, tá? Foca numa coisa, coloca a tua energia, é que nem um avião quando ele vai levantar voo. Bota carga máxima, gasta muita gasolina para ele conseguir levantar o voo. E assim é com vocês também. A gente precisa colocar toda a nossa energia numa coisa só, para aquilo de vez conseguir ir, sabe? Vai, porque senão não vai. Esse aqui, não pedir ajuda, tá? Tem gente que acha que consegue tudo sozinho. Não, mas eu consigo mudar sozinho. Não, eu sei que eu consigo. Eu não vou pedir ajuda pra ninguém, eu não vou olhar vídeo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. É difícil você conseguir sozinho. Você consegue? Consegue, mas é difícil. A gente tem que olhar vídeo, a gente tem que ter a disciplina, a gente precisa estar sempre vendo algum curso, vendo alguém falando, tendo um mentor, enfim, a gente precisa pedir ajuda para um amigo, pede ajuda para quem você quiser, mas sempre conte com outras pessoas, ou um profissional, ou alguém que você confia, porque sem ajuda é difícil, tá? Medo de dizer adeus. Essa aqui é o que eu tava falando antes, tá? É o medo de não deixar a vida que a gente tem hoje para trás. E é como se você estivesse acorrentado. Sabe aquela corrente, aquelas amarras assim, com aquela bola de ferro? É como se fosse aquilo, tá? Você não consegue se movimentar. Por quê? Porque a sua mente, você quer ir para a vida nova. Você quer conquistar coisas novas, mas não consegue. Por quê? Porque quem você é hoje te puxa. Aí você tem um relacionamento que não aguenta mais, mas ainda assim, depois de muitos anos, tenta fazer dar certo. Aquilo ali te puxa para baixo. Ou então você tem um emprego que você é extremamente infeliz, mas precisa daquilo. Aí é o que eu vou entrar depois. O que você está fazendo hoje para não passar mais por isso? A gente precisa ter um sonho, ter meta, fragmentar esse sonho para conseguir chegar lá. Porque se a gente quer, por exemplo, um emprego novo, eu não aguento mais aonde eu trabalho, eu não sou feliz ali, eu tô trabalhando só pelo dinheiro, aí tá errado, a sua vida já não vai, é uma pedra gigante no caminho, é como se aquilo ali estivesse te puxando para baixo e você não consegue sair dali. Então, você precisa ter um sonho, faz uma lista, escreve num papel quais os teus sonhos e coloca assim em ordem, qual que tá em primeiro lugar. O que é a primeira coisa? É emprego? É relacionamento? O que eu quero mudar, eu quero me desprender, eu quero um relacionamento novo, eu quero me separar, eu quero um emprego novo, eu quero mais dinheiro. Qual que é a primeira coisa? Foque todas as suas energias, bota tudo que você conseguir lá.
Porque aí você vai conseguir. Se você seguir todo o passo a passo, você consegue. Você não pode ficar perdido, né? Porque tem gente que vai lá e acha que a coisa vai mudar, que vai acontecer, e a gente não faz nada e o barco vai indo e no fim tu tá lá perdido, né? É aquela famosa frase, seja o que Deus quiser, que é o que eu sempre falo que a gente não pode falar, né? Porque se você... Eu sempre imagino assim, a frase, seja o que Deus quiser, é como se você colocasse alguém num barquinho, vai lá, seja o que Deus quiser, e vai à deriva. Pode ir pra lá, o vento leva pra lá, e vai acontecer uma coisa, seja o que Deus quiser. Então essa frase não é, você quer, você pode. Aonde você quer, você chega. E ponto final. É isso. Deus sempre quer. Deus está dentro de você, Deus está dentro de cada um. A energia divina que é o universo, eu falo Deus por quê? Porque a maioria conhece por Deus, mas é o universo, é a energia que move todos nós. Tudo é feito de átomo, tudo é feito de energia, que é Deus, que é o universo, e isso está dentro de nós. Então, quando você fala eu vou, eu sou, você está ativando dentro de você o poder divino, o poder de Deus. Então, é isso que você precisa ter essa consciência. Porque senão, não adianta. Você vai estar lá num barquinho à deriva. Então, sempre lembra disso, tá? Você tem que escolher. Você tem que se libertar de quem você é hoje. E falar, eu quero mudar de vida, eu vou. Isso depende só de mim, tá? Então, largar tudo. Larga o que está te incomodando. Claro que você não vai simplesmente abandonar tudo, mas saber que você faz uma lista, o que me incomoda, qual que é a minha primeira meta, e aí você vai e faz até conseguir. Bom, achar que só o conhecimento basta. Tem muita gente também que só assiste vídeo, que só lê, mas não bota nada em prática. Também não adianta nada. É a mesma coisa você ler sobre uma dieta e não fazer. Não vai mudar nada, você vai ter o conhecimento. Você vai saber que comer gordura faz mal, comer muito carboidrato faz mal, não fazer atividade física faz mal. Você sabe, mas e se você não colocar em prática? Também não muda. É a mesma coisa que você querer emagrecer, você querer ter uma vida saudável e não fazer nada para aquilo mudar. Então não vai adiantar nada, né? Você não vai conseguir nada. Então, botar os dois em prática. Você tem o conhecimento, quem entrar no meu canal, com certeza vai ter esse conhecimento, tá? Lu, essa tava na palavra do curso. O curso que eu fiz, o Japamala dos Milagres, que eu inaugurei, na verdade, né? Abri as inscrições no domingo passado, no dia 27, ainda tem algumas vagas, tá? Quem quiser, entra no site www.japamaladosmilagres.com e pode fazer inscrição, que ainda tem algumas vagas. E quem me chamar, eu dou um cupomzinho de 10% de desconto, tá? Quem tá assistindo a live aqui. E lá eu falo tudo isso, tá? O passo a passo de a gente conseguir mudar de vida. Mas... porque a gente precisa colocar em prática não só o conhecimento, como... até tava lendo aqui, de achar que só o conhecimento não basta. Por isso que eu quis fazer esse curso, tá? Porque a gente precisa o quê? De técnicas, a gente precisa de ajuda, a gente precisa saber a teoria e colocar em prática. Então, tudo tá ali junto, né? E não deixar para depois, que isso eu vou chegar lá também. Tá? Porque muitas vezes a gente não coloca como prioridade, né? A gente não quer... Eu já fiz assim. Às vezes eu olho um curso e falo, nossa, muito caro. Mas semana que vem eu vou lá e compro uma roupa. E aí, o que é mais importante? A mudança da sua vida ou então coisas materiais que vão suprir o nosso ego temporariamente? Então, assim, é colocar em prioridade. Qual a sua prioridade? Isso eu uso pra mim. Tá? Por isso que desde que eu comecei a colocar em prática tudo que eu falo aqui para vocês, eu fiz todos os cursos que eu queria fazer, porque eu fiz uma listinha e eu achava impossível isso. Só que quando eu foquei na mudança que eu queria para minha vida, tudo mudou, tá? Porque aí sim eu comecei a fazer os cursos que eu gostaria, as coisas que pareciam impossível, e tudo deu certo. Mesmo que lá no começo, talvez, eu pensava, nossa, que muito caro, e era de fato, os cursos que eu fiz. Mas se eu não tivesse feito, talvez hoje eu não teria esse conhecimento e eu não teria esse resultado, e muitos que vão vir daqui pra frente. Então é escolher, tá? O que está em prioridade, você ou seu ego? Bom, gente, então assim, ó. Agora eu vou falar sobre os sonhos, tá? Tem como fragmentar os nossos sonhos pra gente conseguir alcançar eles.
Nosso sonho, muita gente confunde sonho com meta, tá? Então lá no final do ano você faz uma meta, né? Você tem um sonho, não, porque eu quero me ver no espelho magra, eu quero estar lá bonita e esse ano vai dar certo, eu vou conseguir fazer com que aquilo dê certo, tá? Só que o que acontece? O sonho, se a gente não fragmentar ele não acontece. Por isso muitas pessoas têm sonhos e não acontece nada, tá? Porque a gente não sabe fragmentar, porque a gente não consegue fazer as coisas, a gente não tem metas, a gente não tem... Eu sempre falo, quando a gente não tem meta, não tem sonho, a coisa não acontece, tá? Bom... Então, assim, a primeira coisa que você precisa saber é o quê? A diferença de sonho e de meta e de, enfim, você precisa saber, tá? O sonho é o norte, é a bússola do que você quer realizar, tá? Então, vamos supor que o sonho, eu vou dar só exemplo para poder explicar para vocês de uma maneira mais fácil que vocês entendam, tá? Então, vamos supor que o sonho é você se olhar no espelho e se achar linda ou lindo, maravilhosa, independente do corpo que você tem hoje ou independente do corpo que você quer ter, é você se olhar no espelho e se achar lindo pra você, tá? Não importa se é magro, se é mais gordo, enfim, é como você se achar bonito, como você quer. Então, esse é o seu sonho, tá? É emagrecer. Então, o seu sonho é ver isso, é uma coisa distante que você sabe que não vai acontecer amanhã, que precisa de um certo esforço seu. Então, você vai fragmentar esse sonho em objetivos, tá? Primeiro é o sonho. Anotem aí, porque isso aqui é uma coisa bem legal pra gente saber, tá? Primeiro é o sonho. Qual que é o seu sonho? Ah, porque eu quero ser milionária, eu quero um emprego melhor, eu quero me olhar no espelho e me achar magra. Qual o seu sonho? Então você anota qual o seu sonho, tá? Aqui o exemplo é me olhar no espelho e me orgulhar do corpo que eu conquistei. Aí o segundo é os objetivos, tá? Quais que são os seus objetivos? É as ideias que você vai trazer daquele sonho. Por isso que não adianta só a gente ter um sonho, a gente precisa pensar, a gente precisa sentar e ver que ideias que eu tenho em relação a esse sonho. E aí entra a limpeza, né? O Ho'oponopono, tudo que eu ensino aqui que você pode fazer também, que é o sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, que toda vez que a gente está fazendo o Ho'oponopono, a gente está limpando toda essa sujeira que impede a nossa conexão com o universo, né? Como se fosse a comunicação mesmo, que ela fica totalmente bloqueada se a gente tem esse monte de crenças, essas coisas. Então, a gente precisa limpar, por quê? Porque as ideias vêm, elas vão fluindo muito rápido, tá? Então, você precisa trazer as ideias. Qual que é a ideia, tá? Que vai te trazer mais próximo, vai te deixar mais próximo dos seus sonhos. Então, o sonho é se olhar no espelho e se orgulhar do corpo que você conquistou. Qual que é o seu objetivo? É perder 3 quilos em 3 meses, por exemplo. 5 quilos em 3 meses. Esse é o seu objetivo, tá? Então, você já fragmentou o sonho em um objetivo. O objetivo, ele acontece em torno de 3 meses, tá? Se você fragmentar e fazer tudo certinho, em 3 meses você pode conquistar esse objetivo, como, por exemplo, emagrecer 5 quilos em 3 meses, tá? Isso, sonho qual é? Anotar. Mas pode enviar. É legal a gente anotar e botar nos comentários, porque quem tá vendo tá ali, às vezes a pessoa não conseguiu prestar atenção. Então, você vai pegar os objetivos que é perder, por exemplo, 5 quilos em 3 meses, tá? Esse é o seu objetivo. Pode ser para a área financeira, pode ser para relacionamento, pode ser para o que for, tá? Saúde, vamos lá. Então, assim, o terceiro, qual que é? É metas. Sonho, objetivo, metas. Sonho, se olhar no espelho e se sentir maravilhosa e se sentir muito feliz porque você conquistou o corpo que você gostaria, tá? Sonho. Segundo objetivo, perder 5 quilos em 3 meses, tá? E é possível se você fizer tudo isso aqui. Terceiro, metas, que são ideias que vão te deixar mais próximo ainda
do seu sonho se tornar realidade, tá? Então a meta é o quê? Isso aqui é fácil, tá? Qual a sua meta? Por exemplo, eu quero emagrecer. Não adianta só eu querer. Tem gente que se visualiza, que quer e tá fazendo o que diariamente. Só que quando a gente tem um sonho, ele tá muito distante. Lembra que eu falei? Ele tá lá na frente. Então você já cansa, pensa, nossa, vai dar muito trabalho. Mas se você vai fragmentando, você vai ver que não é tão difícil assim. O sonho, ele fica mais próximo, ele fica mais possível. Então você vai pegar essas metas, por exemplo, ir na academia 3 vezes por semana ou 5, pelo menos, tá? Então você vai na academia 3 vezes na semana. Diminuir a minha alimentação, cuidar para eu não comer bobagem. Isso é uma meta. Eu vou comer doce 2 vezes na semana. Porque às vezes é ruim cortar total, tá? Então, por exemplo, eu vou comer doce 2 vezes na semana só e pronto. Então você vai fazer isso, não vai comprar nos outros dias da semana, não tenha porcaria em casa, enfim, deixa pra comprar se você chegou o dia de comer, né? Você vai lá, compra somente aquilo lá e volta pra casa, tá? Então, essas são as metas. E os passos, que é o quarto, você vai dividir ainda mais essas metas. Como, por exemplo, o que você vai fazer dia a dia? O que você vai fazer hoje? É aquela pergunta que eu sempre faço. O que você vai fazer hoje para mudar a sua vida? O que você está fazendo hoje para alcançar o seu sonho? Essa pergunta aí você tem que se fazer todos os dias, quando acordar e quando dormir. Quando acordar, você vai perguntar: o que eu vou fazer hoje para chegar mais perto do meu sonho? E quando dormir, certifica que você fez pelo menos 3 coisas para modificar a sua vida, tá? Então, para chegar lá perto da sua meta, 3 coisas por dia que você precisa fazer. Então, uma é na academia, uma é não comer bobagem, outra é tomar mais água, enfim, faça lá a lista. 3 coisas por dia para você conseguir alcançar o seu sonho, tá? Porque o sonho é muito distante. Se você tem um sonho, fragmenta tudo isso que eu falei, porque realmente vai mudar. Então, o quarto é os passos. É fazer hoje alguma coisa para você mudar a sua realidade. Se você não fizer hoje, se você não fizer amanhã, nada muda, tá? E isso é fato, porque a gente precisa, é ação. Isso tudo é um conjunto. Você faz as afirmações e age. Você quer emagrecer? Age para isso também, porque o universo todo vai conspirar a teu favor. E como eu falei, isso é só um exemplo, porque pode ser dinheiro, pode ser relacionamento, enfim, pode ser qualquer coisa. Exatamente, Camila. No futuro tem consequências, então a gente tem que pensar hoje. Hoje é aquela frase que eu falo que é às vezes meio pesada, mas você pode pensar, amanhã talvez não chega. Então hoje eu vou fazer de tudo para chegar mais próximo do meu sonho e de ser feliz, tá? Então, Vinícius, me chama depois nas mensagens, porque eu vou criar um código especial para o curso para quem está nessa live, tá? Então, depois da live, eu vou colocar, até posso colocar live 10, tá? LIVE 10, live 10. Eu vou criar esse código de desconto, cupom de desconto de 10%, tá? Então, ali uma meia hora ou no máximo depois da live já vai estar disponível por 24 horas esse código com 10%, tá? Bom, continuando. Então, o quarto é o passos, tá? O que você vai fazer hoje? Então, você precisa criar gatilhos para sua mente. Por exemplo, eu quero fazer academia, eu quero parar de comer, é ter alimentos mais saudáveis em casa, é não ter porcaria. Quantas vezes eu quero comer um doce, uma coisa, não tem para comer, não come, não tem em casa. E aí vai fazer o quê? Não tem. Então, você não come. São hábitos. É o que você tem dentro de casa, é mudar os hábitos. Isso aí é em relação ao dinheiro também. É cuidar os pensamentos. Com dinheiro você tem que alimentar a sua mente com hábitos saudáveis relacionado ao dinheiro. Porque quem tem falta de dinheiro tem muita crença relacionada ao dinheiro, tá? Porque se a gente manda pensamento de falta, se a gente foca, lembra que eu falei o foco? Serve para os pensamentos também. A gente foca naquilo que a gente não quer. A gente foca nas contas, a gente foca na falta e não foca no eu quero, eu já consegui, gratidão pelo que tem.
Isso aí acontece muito, a gente focar ao contrário, né? No que a gente realmente não quer que aconteça. Então, assim, ó, isso aí foi comprovado, tá? Através de pesquisa, que pessoas que não têm sonhos, que não têm metas, que não têm objetivos, elas estão mais propensas a ter depressão, tá? Depressão, tristeza, baixa autoestima, imunidade baixa. A gente precisa ter sonhos, porque a gente levanta já com aquela meta, com aquele passo, o que eu vou fazer hoje para mudar minha realidade. Você tem uma coisa que vai te motivar a chegar lá, tá? Então você precisa desenhar seu sonho no papel. Lembra que eu falei? Anote ele e vai fragmentando, tá? Qual que é o seu sonho? Qual que se vocês anotaram aqui, né? Qual que é o seu sonho? Qual que é os seus objetivos? Quais as suas metas e quais os seus passos? Anote direitinho. Veja essa live novamente, que vai estar lá no YouTube, depois no meu canal, Débora Luz. Assiste diariamente e assim, coloque em prática para mudar a realidade. Porque se a gente não muda, nada muda, gente. Vocês precisam mudar, tá? Os seus hábitos diários, como eu falei, se a gente não sabe o gatilho, qual que é o gatilho daquilo que eu tô fazendo, que eu não tô feliz com aquilo, eu sei que eu tenho esse problema, e aí o que eu preciso fazer? Aonde que tá o gatilho? Se o gatilho é comer demais, como eu falei, não tenha em casa, tá? Bom, e agora, os 4 passos para reprogramar nossa mente subconsciente, tá? Primeiro, como eu falei, você precisa saber o que você quer, o que você está precisando, qual é a área da sua vida que tem problema. O que você quer? Dinheiro. Exemplo. Tem muita gente que fala, eu quero dinheiro, eu quero ser rica, eu quero isso e aquilo, tá, mas e aí? Se você não especificar o que, o porquê, o que você vai fazer com o dinheiro, lembra que teve lives que eu já falei, aquela cartinha lá? Que a gente precisa saber direitinho, na técnica da Japamala tem, tá? Agora eu lembrei, aquela carta eu boto numa das rodadas da Japamala. Então, assim, o que? O que você quer ganhar? O que você quer mudar? Eu quero relacionamento, eu quero alguém, eu quero um carro, eu quero dinheiro. Então, vamos dar o exemplo do dinheiro agora, tá? Então, você quer dinheiro. Por que você quer dinheiro? Anote, tá? Primeira coisa, dinheiro. Por que você quer esse dinheiro, tá? É porque eu quero ter uma vida melhor e quero poder ajudar os outros. Então, aí já tá um porquê. E lembre-se sempre de quando especificar o porquê, você sempre pensar nas outras pessoas, tá? Porque é como se você ganhasse um nitro, um gás a mais do universo. Ou Deus, ele te dá um empurrão assim, vai, conquista teu sonho aí. Porque quando a gente pensa no outro, a gente não tá pensando somente na gente. Então você quer dinheiro pra quê? Porque eu quero ter uma casa boa, eu quero ter isso, eu quero aquilo e poder ajudar os outros, tá? Então sempre coloque o bem-estar dos outros também. O que você vai fazer? Você precisa ajudar os outros também, porque isso aí vai fazer a coisa acontecer muito mais rápido. O dinheiro vai circular mais rápido e vai voltar mais pra você, tá? Então, o porquê. O que e porquê, tá? Essas são as primeiras coisas. Então, Camila, aí tu precisa fazer isso aqui que eu tô falando, tá? O que tu quer mudar, né? Faz aquela lista que eu falei antes dos sonhos fragmentados e o que você quer mudar. Qual hábito ruim tu quer mudar? Por que tu quer mudar? Escreve isso aqui que eu tô falando, tá? Então, assim, o que você quer mudar? O que você quer? Eu quero tal coisa. Por quê? Para ajudar as pessoas, por exemplo. Ou eu quero perder peso. Por quê? Por que você quer perder peso? Eu quero ficar saudável. Por quê? Porque eu sei que faz mal para minha saúde. Porque eu quero viver melhor. Porque eu quero ficar mais tranquila. Porque eu quero ficar feliz com o meu peso. Enfim, o que for. Sempre coloca isso, tá? A repetição, tá?
disciplina diária, que é o que eu já falei aqui e eu sempre falo. Sem a repetição, sem a disciplina, você não chega lá. Eu bato nessa tecla porque não adianta, nada muda. Se você tem uma meta, se você tem um sonho, se você coloca aquilo ali em prática, tem que ser diariamente. Diariamente, não adianta fazer só hoje, não adianta fazer semana que vem, ou lembra que eu falei lá no começo, pensar, deixa eu ver onde é que tá, esperar a vontade antes de agir, tá? Não adianta esperar a vontade antes de agir. Não adianta você esperar alguma coisa antes de agir. Ah, não, mas eu fiquei meio desanimada, eu vou deixar pra semana que vem. Tá? Não adianta. Você não consegue. Você precisa ter esses hábitos diários. Se você desistiu hoje, volte amanhã. Se você desistiu essa semana, volte semana que vem. É o que eu sempre falo, quando a gente começa a mudar uma meta, é muito comum a gente querer desistir, porque a nossa mente ela é preguiçosa. Na verdade, ela gosta de poupar energia, né? Então, a nossa mente subconsciente, ela quer manter tudo no piloto automático. E quando a gente tenta uma coisa nova, ela vai tentar... Aquele exemplo de querer plantar uma flor, uma coisa, e aquela erva daninha sempre vem crescendo em cima, né? Porque é o mais forte. É a mesma coisa, os nossos pensamentos negativos, os nossos hábitos ruins, eles vão estar lá forte, tá? Eles vão estar muito forte. É o exemplo que eu dou também. Vamos supor que tem duas estradas. Uma você caminha lá 1 ano, todos os dias. Trilha, né? Todos os dias você tá lá trilhando naquele caminho. Aí o que que acontece? Lá você caminha, não tem mato nenhum, todo dia tá lá, né? A vegetação criou, foi só pra volta. E o outro caminho você vai ter que caminhar todos os dias, porque se você parar por 2 semanas, o que que vai acontecer? A grama vai tomar conta daquilo ali. É igual. Pensa que as nossas conexões neurais da nossa mente é a mesma coisa. São caminhos que precisam fortalecer. E você só vai fortalecer eles, você vai tirar aqueles hábitos ruins a partir do momento que você tem a disciplina diária, repetindo o que você quer. Tá? E cuidar uma coisa que, assim, eu também sempre falo e eu vou sempre repetir. Pessoas da sua intimidade ou que está dentro da sua casa influencia 100% nos seus hábitos, nas suas crenças e automaticamente nos resultados que você tem na sua vida, tá? Então, TV. O que você olha na TV? Quais filmes você vê? Quais músicas vocês escutam? Tá? Porque tem muita gente que é traída e escuta música de traição. Então, o que que você está sugerindo para sua mente subconsciente? De que você vai ser traída. Por quê? Porque a sua mente subconsciente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Tá? Não sabe. O que você vê na TV, o problema de outra pessoa. Sabe quando a gente tem aquela amiga ou aquele amigo ou aquele parente que fica só contando tragédia pra gente? Ah, porque morreu não sei o quê, porque isso e aquilo, a pessoa traiu, olha o vizinho lá. Quando você tem uma pessoa assim na sua vida, essa pessoa está programando a sua mente subconsciente. Então você tem que ter esse conhecimento de que as pessoas programam a nossa vida com a repetição. Pode ser pessoas na TV? Pode ser na internet? Pode. Às vezes passa no feed problemas ruins, aquelas notícias terríveis. Vai de escolha sua de clicar lá e ver aquela notícia. Vai de escolha sua, porque tem sim um cliente meu que está fazendo a psicoterapia e o que que acontece? Quando tem amigos que vão falar de problema, fala, não quero ouvir, tá? Com licença. É um direito seu, você não é obrigado a ouvir. Quando alguém reclamar alguma coisa para você e você quiser ajudar a pessoa, fale coisas positivas para ela. Tenta sempre enxergar o lado bom daquilo. Né? Por exemplo, ela tá reclamando, porque eu tô com dor. Tá viva, tu tá aí com saúde. Tem gente que nem tá aqui agora. Tem gente que tá morrendo nesse exato momento e tu tá aqui. Então vamos celebrar e, sabe, começar a ver a parte positiva de tudo e não o negativo. Ali a gente já começa uma mudança de padrão de pensamento. E se a pessoa não quiser, é porque não tá na hora dela despertar. Então, é se afastar. Infelizmente, a gente pode sim se afastar. Não cortar a amizade.
mas cortar o convívio, porque essa pessoa pode estar reprogramando a sua vida também, além da dela, a sua. Porque a nossa mente, a nossa consciência mesmo, ela tem receptores como se fossem anteninhas, tá? São anteninhas que ficam aqui. Imagina umas antenas, tá? E a pessoa, ela tá ruim, a pessoa tá reclamando, as nossas anteninhas, elas vão captar tudo e nós vamos se sentir assim. Então, às vezes, não é nem carga, né? Muita gente fala, eu pego carga muito fácil das pessoas. Às vezes, não é carga. Os teus receptores dos teus neurônios da tua mente simplesmente está captando como a pessoa está. E você vai se sentir assim também. É uma coisa bem simples que a neurociência explica, tá? A gente se sente igual a pessoa. Por isso que a gente precisa tentar não ter o convívio. Claro que às vezes não tem o que fazer, mas quando você começa a fazer diariamente todos esses passos, repetir diariamente tudo o que você quer, declarar o que você quer. Por exemplo, você pensa que eu sou pobre, eu não consigo nada. Se você falar eu sou rica, eu sou próspera, se você falar isso todos os dias, o que vai acontecer? A sua mente subconsciente vai acreditar isso, porque a repetição, lembra que eu falei? Tudo que você repetir diariamente é o que vai acontecer na sua vida. Por isso que nada acontece de uma hora para outra. Tem gente que começa a fazer 1 mês e faz 2 e diz que nada mudou. Depende das crenças que você tem. Às vezes a neurociência explica que é 90 dias, no mínimo, para a gente conseguir substituir uma crença pela outra. E isso você pode fazer, foco numa área. Que área você quer mudar? E coloca toda a sua energia naquilo ali. E repete. E corta as coisas negativas. E começa a mudar a TV, que eu sempre falo, já faz mais de 5 ou 6 anos que eu não assisto TV. Então, assim, eu escolho o que eu quero assistir, filme, enfim. É cortar as coisas tóxicas da vida de vocês. É atitudes, é ação. Sem ação a gente não muda. Nós precisamos agir. É muito cômodo a gente ficar sentado, só querendo, sonhando e não colocar em prática nada. A gente não consegue mudar nada na nossa vida. Então, assim, faça sempre, anote, colhe assim, escreva num papel e colhe assim atrás, ou no banheiro, ou então na cama, assim, no teto, faz um cartaz bem grande, ou no armário, ou na porta, ou na geladeira. O que eu vou fazer hoje para mudar a minha realidade? Essa é a pergunta que você precisa fazer todos os dias. E você precisa fazer de 3 a 5 coisas diárias para mudar a sua vida. Se você não fizer isso, nada muda. Você precisa agir. É pensamento, é de dentro para fora. Pensamento vai gerar uma ação. Se você mudar o seu pensamento, você começa a ter ações diferentes. E aí a sua vida muda, tá? Não tem como não mudar. Como eu já falei, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem uma meta, nós precisamos ir atrás daquilo. Porque muita gente tem um sonho e fica sentado no sofá e não faz nada para isso. A gente precisa agir, botar em prática. Mas é todo um conjunto. É fazer as afirmações, saber qual é o seu sonho, faça as afirmações diárias, comece a cortar tudo tóxico, visualize, se imagine, aquilo tudo que eu sempre falo, que quem assiste minhas lives já sabe, imaginar, visualizar, porque é mais uma maneira de convencer o seu subconsciente de que aquilo ali já aconteceu na sua vida. Então, como eu sempre falo, uma imaginação, uma visualização bem feita, a sua mente subconsciente não vai saber se aquilo de fato é real ou você está mentindo. É enganar a sua mente subconsciente. Então, fazer uma visualização bem feita diariamente daquilo que você quer, porque não adianta você só agir e também não colocar em prática aqui, ó, nos pensamentos, mudar os pensamentos. Isso é o caso de pessoas que trabalham e nunca conseguem nada, porque falta o outro lado, o lado daqui, ó, da nossa mente. Então, você vai agir, você vai mudar seus pensamentos e você vai visualizar e sentir, né? Porque o sentimento é uma coisa... Porque quando você começar a visualizar diariamente, esse sentimento ele entra no nosso subconsciente. Então é sentir. Anota aí, ó.
você precisa ter um sonho, você precisa mudar os seus pensamentos em direção a esse sonho, você precisa visualizar, você precisa sentir e repetir as afirmações, tá? Isso aí é a receita do bolo. Se a gente não fizer isso, a coisa não anda, não vai, tá? Disso que a gente tá falando agora, né? Antes a gente falou sobre os sonhos fragmentar. Então vocês veem que são várias coisinhas que pra muita gente dá preguiça. Preguiça mental mesmo, né? De a gente pensar, eita, quanta coisa, não vou nem começar, olha só quanta coisa. Mas, gente, é o que eu sempre falo. Quanto vale a mudança da vida de vocês? O sonho que você tem, sabe qual o preço dele? Sabe quanto que ele vale? É o seu preço. Então, o que você está fazendo hoje para chegar no seu sonho? É o preço. Ah, porque é muito difícil chegar no meu sonho. É o preço que você está dando para ele. A gente dá o valor para o nosso sonho. Eu posso dizer que ele é muito fácil, mesmo não sendo, mas eu vou me convencer disso. E adivinha o que vai acontecer? Não vai ser tão difícil. Então, deixa eu responder a pergunta da Karen aqui. Precisa falar ou só pensar? Então, Karen, pelo menos uma vez no dia você fala em voz alta, tá? Porque aquilo dá uma imponência, você tá declarando aquilo pra você. Você tá declarando que aquilo é verdade. Então, se você falar todos os dias, você vai declarar isso. Mas durante o dia, você não precisa ficar repetindo, você vai pensar no que, por exemplo, nos pensamentos, né? Você vai pegar um pensamento negativo e vai transformar em positivo. Ah, eu nunca tenho dinheiro, gratidão por todo o dinheiro que entra na minha vida. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar, porque tem gente que quer dinheiro e às vezes encontra R$1 na rua e fala, vixe, só R$1. Ou então recebe R$10, R$15 e fala, nossa, que pouco. Ou ganha, às vezes, algum dinheiro. O universo, ele não sabe o que é 1 centavo e o que é 1 milhão. Quando você pede dinheiro, ele acha que 1 centavo pode ser 1 milhão. Então, você precisa especificar quanto você quer. Mas, principalmente, ser grato a tudo que entra e ao que você tem. Porque quando a gente é grato pelo que a gente tem hoje, nós somos merecedores pelo que a gente quer amanhã. Então, você é grato por tudo que você tem hoje ou você reclama? Você agradece por você ter relacionamentos saudáveis ou você reclama porque você não tem relacionamento saudável? Você agradece pelo dinheiro que tem mesmo não tendo? Ou você foca no que você não tem, no problema? Olha isso, aonde está o foco? Você foca no que você não tem, no que você reclama, ou você foca no que você tem e no que você quer ter? Esse é o foco. É mudar o nosso padrão de pensamento. E diariamente não é fácil, eu falo por mim. Mudar um hábito não é fácil. A nossa mente, ela vai lutar contra todo vapor, então não é fácil mudar um hábito, tá? A primeira vez que eu comecei a repetir decretos, eu parei muitas vezes. Dava uma semana, eu tava repetindo 2 vezes na semana. Então, assim, é ter a disciplina. Falar, não, agora eu vou de novo. Você pode começar 80 vezes. 1 hora vai dar certo. É não desistir. É ter essa disciplina que a coisa vai pra frente e você muda. Como eu falei, isso é comprovado cientificamente. Não existe você mudar as suas atitudes, os seus hábitos, os seus pensamentos e a sua vida não mudar também. Lembra que eu falei aqui? Você tá aqui, ó, você vai vir pra cá. Não tem como você continuar com as mesmas coisas que você tinha aqui, estando aqui. Aqui são outras pessoas. São outras conquistas, outros ganhos. Aqui é outra coisa. Não é a mesma coisa que aqui. Então você vai precisar se libertar de todas as correntes e amarras daqui para poder chegar aqui. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, tá? Que todas as lives, como eu falei, domingo, olha o que é a gente mudar de atitudes. Domingo eu poderia aproveitar a família, né? Filhos, enfim. O tempo que eu tenho, eu vou escrever a live e eu demoro para escrever a live, porque eu assisto vídeos, eu leio e eu faço resumo de tudo que eu vou falar para vocês. Então, aonde está a prioridade de vocês?
Vocês têm que pensar diariamente nisso. Tem pessoas que querem chegar, que têm um objetivo, querem chegar num sonho, alcançar, mas quer aproveitar muito a vida também. A gente precisa colocar força total no início. Lembra que eu falei? Força total. Tudo, coloca todas as suas energias lá. Porque se você colocar todas as suas energias para alcançar o seu sonho agora, o que vai acontecer? Lá na frente você vai poder aproveitar. Lá na frente você vai ter energia de sobra para poder aproveitar tudo e todos. Então foque agora. Porque é agora que você muda a sua vida, agora que você se transforma. E como eu falei, para quem quiser, ainda tem algumas vaguinhas no curso Japamala dos Milagres, tá? No YouTube, a live do dia 27, eu falo só sobre o curso, eu mostro tudo que tem no curso, eu mostro a Japamala, enfim. Claro que as vagas, né, os presentinhos dos primeiros já acabou, mas você vai ganhar seu Japamala, vai ganhar a caixinha, vai ganhar tudo que tem direito ao curso e ainda ao curso, que são 4 módulos, que eu explico tudo isso e muito mais, como você mudar a sua realidade, exercícios, tem os bônus, tudo para você transformar a sua realidade. Você não tem desculpa. Você vai lá e assiste de novo, e assiste todo dia. Tem curso que eu assisti todos os dias. Todos os dias eu assisti de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até eu conseguir mudar a minha mentalidade e o meu pensamento. Então, é por isso que eu criei esse curso, para poder ajudar vocês. Porque, como eu falei, tem gente que não consegue sozinha. Tem gente que precisa de um incentivo. E isso me ajudou também. Ajudou a eu ter a disciplina que eu tenho hoje. Ajudou eu ter a mentalidade que eu tenho hoje. Se eu não tivesse feito cursos, eu não ia saber o que eu sei hoje. E, principalmente, o que eu sei hoje, em primeiro lugar, eu uso para mim. E aí eu consigo passar para vocês. Então, como é importante a gente conseguir modificar esse tipo de pensamento com ajuda. E outra coisa é o foco, como eu já falei, tá, gente? Aonde está o foco? Se você quer mudar sua realidade, se você tem esse foco e às vezes não sabe como, se sente perdida, coloque isso em prioridade. Porque, como eu disse, às vezes a gente acha caro alguma coisa, mas isso vai mudar a nossa vida. O quanto vale o seu sonho, quanto vale a mudança da sua realidade. Eu tenho certeza que vale muito mais. Então coloque isso como prioridade. Coloque a mudança da sua vida como prioridade. Porque os dias estão passando e você só vai mudar amanhã, mudando o agora. Tá bom, gente? Quem quiser, daqui uma meia hora já vai estar funcionando, tá? O cupom de desconto é LIVE10. LIVE 10. Para essa live 24 horas no site japamaladosmilagres.com. Você clica no botãozinho e vai direto lá para a página onde você vai digitar o cupom e vai ganhar esse desconto por 24 horas somente, tá bom? Beijo, gente, ótima semana e colocam em prática tudo que eu falei aqui. A live vai estar no Facebook, no YouTube também, Facebook fica gravado, no Instagram vou ver se eu consigo salvar, mas tá lá no meu canal, tá bom, gente? Beijo e quero ver vocês dando depoimento, tá? Já tem gente dando depoimento do curso, eu tô muito feliz. E gente que dá sempre depoimento que coloca em prática, que faz tudo que eu falo e realmente tá modificando a vida. Então, é a hora de vocês. Eu quero ver o depoimento de todo mundo aqui. Me mandem, porque eu publico e eu fico muito feliz. Tá bom, gente? Beijo, ótima semana!